E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Dessa vez a gente vai até o Mar da China Meridional, um lugarzinho que tá pegando fogo ultimamente. É, a coisa tá esquentando por lá. E a gente vai tentar entender essa disputa geopolítica que mais parece um jogo de xadrez, só que com navio de guerra no lugar de cavalos. É isso aí. A China tá querendo dominar a região e Filipinas e Vietnã estão tendo que se virar para proteger seus interesses. É tipo um cabo de guerra, sabe? Cada um puxando pro seu lado e nem querendo suceder. E o que a China tá fazendo para conseguir o que quer. Ah, eles estão usando de tudo? Mapa antigo, É. ilhas artificiais, pressão militar. Mapa antigo, que história é essa? É, eles usam um mapa de séculos atrás, a tal linha de 9 traços, para dizer que quase todo o mar da China Meridional sempre pertenceu à China. Sério? E os outros países aceitam essa história. Claro que não. Filipinas, Vietnã, Malásia, Brunei, até Taiwan, todos eles têm suas próprias reivindicações sobre partes do mar da China Meridional. Então por isso que a região é um barril de pólvora, né? Exatamente. E a China tá botando mais lenha na fogueira, construindo bases militares em ilhas artificiais, intimidando pescadores de outros países. Ilhas artificiais. Porque eles literalmente constroem ilhas em cima de recifes de coral e transformam essas ilhas em bases militares com tudo que tem direito. Pista de pouso, porto, armamento pesado. Parece que a China não tá de brincadeira. Mas me fala uma coisa, essa tal linha de 9 traços tem algum valor legal? O mundo reconhece essa reivindicação da China. Na verdade, não. Um tribunal internacional já decidiu que essa linha não tem base legal nenhuma. E a China? Aceitou a decisão. Que nada. Eles ignoram solenemente e continuam agindo como se fossem donos do pedaço. Caramba, então a coisa é séria mesmo. A China está desafiando a ordem internacional e mostrando que está disposta a usar força para conseguir o que quer. E como os outros países estão reagindo a essa postura da China? Cada um está adotando uma estratégia. Filipinas e Vietnã, por exemplo, estão na linha de frente dessa disputa. E qual a estratégia dele? Filipinas está apostando na denúncia internacional e no apoio dos Estados Unidos, seu antigo aliado. É tipo chamar a polícia para resolver a briga, né? Mais ou menos isso. Eles estão expondo as ações da China para o mundo todo ver e buscando apoio para se defender. Faz sentido. É o Vietnã. O que eles estão fazendo? O Vietnã está usando uma tática mais sutil que alguns chamam de diplomacia do bambu. Diplomacia do bambu. Interessante. Me explica melhor isso. É como o bambu, que se curva com o vento, mas não quebra. Ah, entendi. Então o Vietnã está tentando se equilibrar entre a China e os Estados Unidos sem provocar ninguém. Exatamente. Eles sabem que não podem bater de frente com a China, então tentam manter boas relações enquanto buscam apoio de outros países. Parece que essa disputa vai longe. Com certeza. A China não vai abrir mão de suas ambições tão cedo e os outros países da região não vão ficar de braços cruzados. Parece que a gente vai ter muito assunto para discutir nos próximos mergulhos. Sem dúvida. Ainda tem muita coisa para desvendar nessa história. E aí, pessoal? Ficaram curiosos para saber mais sobre essa disputa no Mar da China Meridional? Se preparem, porque na próxima parte do nosso mergulho a gente vai se aprofundar nas estratégias de Filipinas e Vietnã e tentar entender o papel dos Estados Unidos nesse xadrez geopolítico. Isso aí. Até a próxima. A gente viu que a China está usando essa linha de 9 traços para justificar suas ações, né? Mas como eles usam esse mapa na prática? Pois é, só um mapa antigo ou tem algo mais por trás disso? Bom, a linha de 9 traços é tipo a base da estratégia da China, sabe? É justificativa histórica para eles quererem dominar a região, mas na prática a coisa vai muito além do mapa. Tipo o quê? Eles estão construindo ilhas artificiais em cima de recifes, transformando tudo em bases militares. É uma demonstração de força e uma maneira de controlar a região. Ilhas artificiais. Tipo, eles estão construindo ilhas do zero. Isso mesmo. E não são ilhotas, não, viu? Tem pista de pouso, porto, armamento pesado. Tudo por impor respeito. Caramba. Parece coisa de filme de ficção científica. E os outros países, como reagem a isso? Eles tentam se defender como podem. As Filipinas, por exemplo, estão apostando na lei e na diplomacia. Conseguiram uma vitória importante no Tribunal Internacional contra as reivindicações da China. Mas a China simplesmente ignora a decisão do tribunal. É como se dissesse, a gente faz o que quiser. Eita. Parece que diplomacia não tá funcionando muito bem. Filipinas está buscando a ajuda dos Estados Unidos, sabe? Para aumentar a pressão sobre a China. Faz sentido. Unir forças para ter mais poder de barganha. E o Vietnã tá seguindo a mesma linha. O Vietnã está em uma situação mais delicada. Eles têm uma longa história de conflito com a China, mas ao mesmo tempo dependem muito do comércio com eles. Parece um bico sem saída. A estratégia do Vietnã é bem mais cautelosa, mas na base da diplomacia do bambu, como a gente já falou. Mas explica de novo pra gente como funciona essa diplomacia do bambu. Imagina o bambu, que se curva com o vento, mas não quebra, sabe? O Vietnã está tentando se adaptar à força da China, mas sem abrir mão dos seus interesses. Então eu estou evitando confronto direto,
mas se preparando para se defender se necessário. Exatamente. Eles estão fortalecendo as defesas, buscando o apoio de outros países. É um jogo de paciência e estratégia. E os Estados Unidos? Qual o papel deles nessa história toda? Os Estados Unidos têm um interesse estratégico na região. Eles querem conter a expansão da China e defendem a liberdade de navegação no Mar da China Meridional. Então eles estão meio que do lado de Filipinas e Vietnã, né? Isso. Eles fazem exercícios militares na região, fornecem apoio militar para os seus aliados. Mas isso não aumenta o risco de um conflito direto com a China. Sem dúvida. A China vê a presença americana como uma provocação, uma interferência na sua área de influência. A tensão entre os dois países é enorme. É, a coisa está ficando cada vez mais complicada. E a comunidade internacional? Alguém está tentando mediar essa crise. A ASEAN, que é um grupo de países do Sudeste Asiático, está tentando negociar um código de conduta para o Mar da China Meridional, Um código de conduta. para estabelecer regras claras de convivência na região. Exploração de recursos, navegação, resolução de disputas. Mas as negociações são lentas e a China não está muito disposta a ceder. Ou seja, a solução pacífica ainda está longe, né? A China não vai abrir mão de suas ambições tão cedo e os outros países não vão aceitar a dominação chinesa sem lutar. Parece que o mar da China Meridional vai continuar sendo um ponto crítico na geopolítica mundial. Com certeza. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai analisar os possíveis cenários para o futuro da região. E aí, pessoal? Chegamos à parte final do nosso mergulho do mar da China Meridional. Depois de navegar por mapas antigos, ilhas artificiais, diplomacia do bambu, muita tensão, acho que é hora de olhar para frente, né? É isso aí. A gente já entendeu a história, os interesses em jogo. Agora vamos tentar imaginar o que o futuro nos reserva. Tentar adivinhar o final do filme. É mais ou menos isso. Mas a gente pode usar as pistas que já temos para traçar alguns cenários possíveis. Cenários. Tipo, o que pode acontecer? Isso, Tem um cenário otimista ou pessimista e tudo no meio do caminho. entendi. E qual seria o melhor cenário mais otimista? O melhor cenário seria um acordo de paz entre a China e os outros países, sabe? Um acordo. Mas você acha que a China está disposta a negociar? É difícil dizer, mas a pressão internacional pode fazer a China mudar de postura, né? Afinal, ninguém quer uma guerra, ainda mais uma região tão importante para o comércio mundial. Verdade. Imagina o caos que seria uma guerra no Mar da China Meridional. É melhor nem pensar. Mas, e se a diplomacia falhar, qual seria o pior cenário? Bom, o pior cenário seria um conflito armado entre a China e os Estados Unidos com outros países entrando na briga. Nossa, seria terrível. Seria uma catástrofe global. A gente tem que torcer para que isso nunca aconteça. É a melhor coisa a se fazer. Mas o Brasil? A gente está longe, mas essa disputa pode nos afetar. Claro que pode. O Brasil tem um interesse enorme em defender a paz e a ordem internacional, né? Sim, faz sentido. Além disso, a China é um parceiro comercial importantíssimo para o Brasil. Um conflito lá ia prejudicar a economia global, inclusive a nossa. Ninguém seria ganhando com uma guerra. Exatamente. Mas o que o Brasil pode fazer para ajudar a resolver essa crise? O Brasil pode usar sua influência para promover o diálogo, sabe? E por seu mediador. Isso. A gente pode aproximar os países, incentivar a cooperação, buscar soluções pacíficas. Parece que a gente pode fazer a nossa parte mesmo estando longe. Sem dúvida. Mas, e nós, como cidadãos comuns, o que a gente pode fazer? A gente se sente tão pequeno diante desses problemas globais. É normal se sentir assim. Mas a gente pode se informar sobre o assunto, debater com amigos e familiares, pressionar nossos governantes a agirem. É verdade. Pequenas ações podem ter um grande impacto, né? Com certeza. No final das contas, o que você acha que vai acontecer? Qual a sua aposta para o futuro do Mar da China Meridional? Olha, é difícil prever o futuro, mas acho que essa disputa vai continuar sendo um grande desafio para o mundo. A China não vai abrir mão de suas ambições e os outros países vão resistir. Parece que essa história ainda vai render muitos capítulos. Com certeza. O importante é a gente acompanhar tudo de perto, entender os diferentes pontos de vista e buscar soluções pacíficas. É isso aí. A gente tem que se manter informado e engajado para construir um futuro melhor. Bom, pessoal, esse foi nosso mergulho no Mar da China Meridional. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que vocês tenham parido bastante e que essa conversa inspire vocês a buscar mais conhecimento sobre o mundo. É isso aí. Até a próxima.